gente tem consciência disso, mas bactérias dentro do corpo humano nem sempre são sinal de doença. Vale destacar que no intestino de cada pessoa existem bilhões de micro-organismos de diferentes espécies e patógenos, que são os causadores ou micro-organismos específicos que provocam doenças, formando a chamada flora intestinal. A doutora Kaori Nonaka é nutricionista e está aqui conosco para esclarecer mais a respeito desse assunto. Doutora, seja bem-vinda ao Estúdio Sat. Obrigada, Paula. Pois é, quando a gente fala sobre bactéria, logo a gente pensa, nossa, muito ruim, muito ruim. Mas existem as famosas bactérias do bem, né, doutora? Então, as bactérias do bem, que a gente chama, são os probióticos, tá? Então, as pessoas fazem muita confusão entre probiótico e pré-biótico. Então, para que elas saibam o que é pró e o que é pré, né? Então, como o próprio nome já diz, probiótico, né? Eu costumo associar o pró como algo do bem, pró, né? Em prol de alguma coisa. Então, a gente fala probiótico, pró a vida, né? E pré-biótico, aquilo que vem antes. A gente não fala, pré-cirurgia, pré-treino, tá? É o que vem antes. Então, pré-biótico seria o alimento das bactérias. Os alimentos para os prós. Para os prós, tá? Então, probióticos são as bactérias do bem, tá? As bactérias benéficas. Tá? Estimular o funcionamento do intestino é apenas um dos benefícios desses alimentos. Tá? Então, hoje, as pessoas ainda conhecem os probióticos como um elemento que vai auxiliar no funcionamento intestinal. Tá? Mas ele tem várias outras funções. Na verdade, a função principal dos probióticos é realmente promover a digestão dos alimentos, tá? E liberar o nutriente que o organismo necessita para as diversas funções do organismo. Tá? Esses nutrientes que podem ser encontrados nos alimentos também, mas que nos alimentos probióticos são maiores, digamos assim. Por exemplo, eu vi que os alimentos probióticos são ricos em vitamina B. É verdade? Na verdade, os probióticos são as bactérias, né? Sim. Os alimentos probióticos são os alimentos que contêm as bactérias. Por exemplo, o iogurte. Iogurte. Então, o iogurte, ele não tem todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Mas o mercado, o que ele faz? Ele acrescenta esses probióticos no iogurte, enriquecendo aquele alimento. Ou seja, ele tem os nutrientes deles, que a maior parte é proteína, tá? Porque todos os alimentos de origem animal, o principal nutriente é a proteína, ok? E o probiótico, ele é inserido ali dentro daquele alimento, então ele vai potencializar a absorção dos nutrientes que contém naquele alimento, mas não que ele seja, que aquele alimento vai conter todos os nutrientes que a gente precisa, tá? E onde mais a gente pode encontrar esses probióticos, essas bactérias do bem? Quais são os outros Então, alimentos? nós temos nos leites fermentados, de já várias marcas, aqui, exatamente, tá? Nos leitinhos fermentados, tem nos iogurtes também, tá? Tem no miso, que é uma pasta de soja muito utilizada pela comunidade oriental, né? Os japoneses usam bastante, a minha mãe até Esse aqui foi sua mãe que fez, inclusive, Esse né? foi, ele é caseiro, mas vende nos supermercados. E o que ela colocou aqui nesse? Então, é soja, tá? Ela fermenta a soja com bactérias. Entendeu? Ela insere as bactérias. Exatamente. As bactérias que ela cria, no caso. São as bactérias benéficas. Ela utiliza algumas cepas de algumas bactérias que elas são próprias para fermentar esse tipo de alimento. Que legal. Mas assim, os alimentos que contêm probióticos, eles não podem ficar numa temperatura acima de 60 graus. Tá? Porque você perde, você pode matar esses micro-organismos. Então, assim, uma forma bem prática, de você consumir na forma de miso seria realmente comendo com algum alimento pré-biótico. Lembra que eu falei que o pré-biótico é o alimento dos micro-organismos? Sim. Pois é. Então, o pré-biótico são aqueles alimentos que contêm uma quantidade grande de fibras. Tá? Então, o que contém fibras? Frutas, verdurinhas, legumes. Ok? Então, não adianta eu colocar só o probiótico dentro do meu organismo. Eu tenho que dar um alimento para ele, para ele crescer ali dentro. Tá? Entendi. Então, eu posso comer o miso, por exemplo, com legume, com exatamente, pepino, cenoura em palitinho,
Ou eu posso fazer, né, algumas preparações, utilizar o missô no tempero, né, de uma saladinha, faço um molhinho para uma salada, entendeu? Ou o próprio misoshiro. Mas aí tentar colocar o missô já no finalzinho da preparação, né? Porque se você ferver demais o produto, aí você perde, né? Exatamente a ação. Doutora, eu conheci a Lani, inclusive um beijo para ela, muito tempo conheci a Lani e ela criava os lactobacilos num vidrinho, assim, num pote de água. E de vez em quando, eu acho que era um garrafãozinho, assim, faz muito tempo, não me lembro. E ela ia lá, tirava um pouquinho e bebia dessa água. Outra amiga minha, a Jaque, ela criava no congelador. Ela falou, nossa, meu congelador tá cheio de lactobacilos. Ela falava dessa forma. E eu queria entender como é que são de fato os lactobacilos. Então, na verdade, o que ela cria provavelmente é o kefir, tá? Kefir. O que é o kefir? Kefir são grupos de bactérias, né? São grupos de bactérias que estão ali agromeladas e elas são cultivadas, tá? Algumas se alimentam da sacarose, que é o açúcar, tá? E outras se alimentam da lactose, que contém no leite. Entendeu? Então, provavelmente ela deixa no congelador adormecido esses lactobacilos, né? Algumas bactérias, ela deixa adormecido no congelador. Mas o kefir utilizado na água, tá? Você coloca uma colher de sopa desse micro-organismo, mais uma colher de açúcar mascavo e meio litro de água. E lá ele consegue se multiplicar. Tá? E você pode tomar essa água, né? Você coa depois essa água. Se vocês buscarem na internet, vai ter vários videozinhos ensinando, né, como você vai realmente fazer com que esses micro-organismos sobrevivem, como você vai proliferar, multiplicar esses micro-organismos. Enfim, e aí você pode consumir essa água que é boa, né, para o nosso organismo, para o funcionamento intestinal, né, não só para o funcionamento intestinal, mas como eu falei para você, né, que a principal função é realmente eles liberarem os nutrientes que contêm os alimentos e facilitar a absorção desses nutrientes pelo organismo, tá? Porque eles produzem uma substância que vai realmente fazer com que haja uma proteção da parede intestinal, né? Impedindo que os micro-organismos patógenos adentrem no nosso organismo. Então, essa flora... Os micro-organismos nocivos. Exatamente. Então, esse equilíbrio tem que existir, porque micro-organismos nocivos nós temos dentro do nosso organismo, tá? Mas os benéficos, eles têm que estar em equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Exatamente. E hoje o que acontece? Como a gente não dá o alimento, né, que os probióticos necessitam para multiplicar e sobreviver, que são as fibras, né, contidas nas frutas, nas frutinhas secas, nas castanhas, né, nas verduras, legumes, e as pessoas hoje consomem muitos alimentos ricos em carboidrato refinado, né, açúcar refinado, trigo refinado e todos os produtos, né, oriundos, né, preparados com esses produtos. Então, ele acaba dando para o nosso corpo mais alimento para as bactérias patógenas. Né? Exatamente. Que a gente quer, porque as patogênicas, elas se alimentam também, né? Só que eles se alimentam desses nutrientes que a gente coloca no corpo, que são feitos de alimentos, né, refinados. Então a gente está dando alimentos, né, alimentos para essas bactérias ruins. Então, se a gente já sabe, então, se alimentar de frutas, verduras, nozes, a doutora trouxe aqui pra gente nozes. Essa aqui é uma amêndoa, né, doutora? Amêndoa. Castanha do Pará. Aqui tem uvas passas e damascos. Daqui a pouquinho a gente vai aprender muito mais. Tem kiwi ali que eu tô vendo. A gente vai aprender muito mais com a doutora. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Tem perguntas aqui, tenho sensibilidade à lactose, tenho gastrite, mas daqui a pouco a gente faz essas perguntas, tá, doutora? No bloco seguinte, você ficar conosco. Tem pergunta, manda aí o nosso número 929-811-4512.